Welcome back to the show, everyone. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Eu sou o apresentador Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com um amigo do programa, o ex-diplomata britânico e analista geopolítico Alastair Crooke. Ele é o curador do Substack Conflicts Forum. Alastair, bom te ver de novo. Alastair, good to see you again. Obrigado. Muito gentil da sua parte. Of course, it's always great to have you on this program. Claro, é sempre ótimo ter você aqui no programa. Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo quando entrarem. Vamos começar com as últimas novidades. Donald Trump e seu gabinete estão realizando uma reunião na Casa Branca. Era para ser em Camp David, mas vai acontecer a qualquer momento agora. Muita gente está ligando isso à guerra com o Irã, que nos últimos 2 dias teve novos ataques dos Estados Unidos. Mas a mídia iraniana acabou de publicar uma notícia justamente quando essa reunião está para começar, Alastair. Isso aqui é do jornal The Guardian. Alastair, this is The Guardian. They say that Iran's Mizan news agency has Eles dizem que a agência de notícias Mizan, do Irã, divulgou o rascunho do chamado Memorando de Entendimento, que foi muito comentado no fim de semana. Segundo o que estão dizendo, esses seriam alguns dos termos. Os Estados Unidos suspenderiam o bloqueio naval, o Irã se comprometeria dentro de um mês a restabelecer o tráfego comercial no Estreito de Hormuz aos níveis de antes da guerra. O Estreito de Hormuz passaria a ser administrado pelo Irã e por Omã. Os Estados Unidos retirariam suas tropas das áreas ao redor do Irã. E se tudo isso fosse alcançado, dentro de um prazo de 2 meses, o acordo seria endossado de alguma forma por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. O que está acontecendo aqui? No fim de semana, se falou muito que isso seria assinado e houve ataques dos Estados Unidos. E agora tem essa reunião que, pelo menos em grande parte, vai tratar do Irã. O Irã está dizendo que tudo isso tem muito a ver com consumo interno para agradar o público americano. Mas o que você acha desse vazamento do memorando de entendimento e de todos os acontecimentos que levaram até ele? Claro, eu não vi esse memorando de entendimento. Mas o que eu diria é que, de forma geral, esse memorando tem 2 tipos de componentes. Um deles é uma troca, a abertura do Estreito de Hormuz e o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos na região, no Golfo. O segundo componente é que depois de um certo tempo, se tudo correr bem e o cessar-fogo se mantiver, aí sim haverá uma discussão sobre urânio enriquecido e energia nuclear. Mas isso ficou para bem mais adiante. É algo que deve acontecer depois e até onde sabemos ainda não foi discutido. Então esses são os 2 pontos principais. Agora, existe um acordo ou não vai haver acordo? Bem, a verdade é que a gente não sabe. Mas do jeito que isso é apresentado, como sempre, seja pela Al Jazeera, por Doha ou pelo The Guardian, parece que o acordo já está ali, pronto para ser assinado, e que tudo pode acontecer a qualquer momento. E a gente já passou por isso umas 11 vezes nesse último período. Então, o que é isso, afinal? O que realmente está acontecendo? Bom, eu diria, antes de tudo, que num acordo como esse, dizer que o diabo mora nos detalhes é pouco. Porque, veja, a questão é, dizem que o Estreito de Hormuz vai estar aberto. Mas o que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que voltamos à situação de 28 de fevereiro, com as mesmas condições de Hormuz? Ou quer dizer que vale agora a autoridade que o Irã criou junto com o Omã, que vai controlar o estreito e não vai mais cobrar pedágio? Porque, aliás, nem se chama mais pedágio. Seguindo o exemplo do Bósforo, por exemplo, qualquer embarcação que atravesse o Estreito de Bósforo precisa pagar taxas à Turquia, taxas relacionadas a medidas ambientais, segurança, ou seja, proteção e também a manutenção da via marítima. Tudo bem, hoje em dia isso não é mais chamado de pedágio, mas na prática é quase a mesma coisa. Então a questão é, estamos falando disso. Ou o Trump quer dizer algo bem diferente quando afirma que o Estreito de Hormuz vai continuar aberto? Olha, a verdade é que a gente não sabe. E aí vem a questão do bloqueio naval.
E é aí que entra toda a oscilação do Trump, porque ele diz que não, que mesmo que Hormuz continue aberto, pelo menos uma declaração atribuída aos americanos dizia isso, mesmo que Hormuz esteja aberto, o bloqueio vai continuar e vai impedir qualquer petroleiro iraniano de passar por ali. Então veja, mais uma vez, tudo isso precisa estar muito bem definido, com todos os detalhes, antes de a gente seguir em frente. A questão nuclear é ainda mais ambígua, completamente ambígua. Pelo que eu vi por último, o líder supremo disse que não haverá exportação nem, digamos, mudança na posição nuclear do país e que eles vão manter o urânio enriquecido. Isso faz parte da estratégia deles, mas também é uma questão de princípio. Eles acreditam que têm o direito de enriquecer urânio e vão continuar fazendo isso, e, portanto, têm o direito de manter o urânio enriquecido. E, de novo, há conversas de que, na verdade, os iranianos estariam prestes a concordar em diluir o urânio a 60%, reduzindo para 3,67 ou algo assim, que é o nível permitido pelo acordo do JCPOA. Olha, eu não faço ideia do que exatamente está nesse acordo. Existem dois problemas, dois dilemas básicos por trás disso, e é por isso que a gente fica indo e voltando o tempo todo. Um deles é que os americanos mudam de ideia a cada 2 minutos sobre esse assunto. Dizem uma coisa, depois voltam e dizem outra, com uma nuance um pouco diferente. E isso não é propaganda iraniana. Qualquer pessoa que já tenha participado desse tipo de negociação sabe que os americanos se sentem no direito de mudar tanto o conteúdo quanto os detalhes com bastante liberdade. Então esse é o primeiro ponto. O segundo tem a ver com os mediadores. Os mediadores, o Paquistão e o Catar, têm, claro, aquele defeito típico de mediador, se é que dá para chamar assim, de sempre querer mostrar para um lado que o outro está prestes a aceitar as exigências anteriores. E depois voltam para o outro lado e dizem, não, olha, acho que os americanos vão aceitar o que vocês sugeriram. E claro, isso não é verdade. Quer dizer, essa é a suposição deles. Tentar aproximar as duas partes de um jeito, digamos, otimista. Tipo, dizer para um lado, olha, os americanos estão quase aceitando a posição iraniana. E dizer para os americanos, o Irã, com um pouquinho mais de tempo, com mais um empurrão, vai concordar com a de vocês. Então, mediadores podem acabar confundindo as coisas. E eu já participei desse tipo de negociação com mediadores regionais. Não estou dizendo que é o caso agora, mas na situação em que eu estive envolvido, os mediadores simplesmente mentiram sobre a posição da outra parte, achando que assim conseguiriam chegar a um acordo. Isso foi uma negociação de reféns entre Israel e o Hamas. E os mediadores, na verdade, mentiram, achando que estavam fazendo algo útil. Mas na prática, o que fizeram foi deixar tudo mais confuso, complicar ainda mais a situação. E isso quase levou a uma nova onda séria de violência. Então, os mediadores têm mesmo essa tendência natural. O terceiro impasse, o principal, é que o Trump quer algo rápido, algo que ele possa mostrar como resultado. O Estreito de Hormuz está aberto, mas o que exatamente isso quer dizer? Há um acordo de que eles vão, digamos, diluir o urânio enriquecido, mas o que isso significa de fato? Quem vai fazer isso? Como vai ser feito? Onde vai ser feito? Os iranianos realmente concordaram com isso. Ele quer uma vitória rápida. E provavelmente, isso é só uma especulação minha, mas eu acho que ele está disposto a dar uma maquiada nas coisas, mesmo quando o Irã, na verdade, está ganhando vantagem nas negociações, só para aliviar a pressão sobre ele. Porque quando ele tentou apresentar aquela proposta dupla, em que tudo ficava meio indefinido, meio opaco, mas com aparência de vitória, de repente houve uma reação enorme na quinta-feira passada. De muita gente, mas especialmente dos grupos pró-Israel e pró-sionistas, que reagiram com força.
E ao mesmo tempo, a gente viu Israel, provavelmente incentivado pelos mesmos atores nos Estados Unidos, tentando de forma bem clara reduzir o Líbano a um deserto, um processo de desgaste total do Líbano que está acontecendo. O que, claro, quebra o cessar-fogo. Como você mencionou há um dia ou dois, houve uma troca de hostilidades que durou 24 horas. Primeiro, aviões americanos atacaram uma daquelas lanchas de patrulha rápida em Bandar Abbas, que é um dos principais portos do Irã. Fica bem ao norte de Qeshm, na ponta leste da ilha de Qeshm. É um porto grande, um porto de contêineres, um dos maiores do país. Essas duas embarcações foram atacadas ali e suas tripulações morreram. Os americanos dizem que elas estavam colocando minas. Mas isso, por natureza, parece improvável, porque a principal rota autorizada pelo Irã para atravessar o Estreito de Hormuz fica entre Qeshm e a ilha de Larak. E essa passagem está claramente aberta, com navios circulando normalmente. Mas a principal passagem que as pessoas tentaram usar, que é, digamos, a passagem original pelo Estreito de Hormuz, fica bem ao sul de Qeshm, mais próxima do lado de Omã. Então, por que eles estariam colocando minas logo na saída do principal porto iraniano? É algo um pouco estranho. Enfim, depois disso, os iranianos dispararam alguns mísseis antinavio, não para afundar, mas para danificar embarcações navais americanas. E os americanos reagiram, tentando atingir os locais de onde esses mísseis tinham sido lançados. Aí os iranianos derrubaram o drone, que sem dúvida estava tentando identificar, lá de cima, de onde exatamente os iranianos estavam disparando. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não foi um único incidente. Foi algo mais complicado, porque se desenrolou ao longo de 24 horas, o que é muito mais difícil de controlar e pode facilmente se expandir para algo muito maior. Então houve um cessar-fogo, depois uma violação desse cessar-fogo, com esses ataques, e a morte de oficiais navais da Guarda Revolucionária Iraniana nesses barcos. E ao que tudo indica também de alguns pescadores. E depois veio a grande violação, com Israel prometendo transformar o Líbano num deserto, destruindo cidades e vilarejos, matando e assassinando libaneses. Isso é muito mais difícil de conter e representa uma quebra total do cessar-fogo. Então é essa a situação. Aparentemente, o Trump gostaria de ver algum tipo de acordo sendo aprovado, mesmo que seja um pouco forçado, um pouco confuso nos detalhes. Por isso, todo mundo está dizendo, olha, estamos prestes a ter um acordo. Talvez amanhã, talvez hoje, só falta uma assinatura. Por outro lado, o Irã tem uma longa experiência em negociar com os americanos. Eles querem tudo muito claro, tudo definido nos mínimos detalhes, e querem que parte dos ativos congelados seja liberada antes, metade antes e a outra metade quando as negociações nucleares começarem. Os Estados Unidos têm hesitado e não está claro se vão agir. Então eles foram até Doha para conversar sobre isso. E Doha disse, olha, os americanos não vão liberar, mas a gente pode oferecer um empréstimo de 12 bilhões de dólares até que os americanos liberem. Eu acho que, no fundo, o ponto central disso tudo é algo que o Velayati, que é conselheiro do líder supremo, disse. Não estamos interessados em palavras, declarações ou promessas. O que realmente importa para nós é a geografia. E essa geografia é Hormuz, o controle do Estreito de Hormuz. Eu sinceramente não acho que eles estejam prestes a abrir mão disso. Sim, todos esses são ótimos pontos. E isso me leva, na verdade, a uma pergunta que eu queria te fazer. Por que você acha que o Donald Trump, neste momento, está tão interessado em realizar essa reunião na Casa Branca? Principalmente agora, levando em conta também o fato de que, e eu queria retomar o que você mencionou sobre o Irã estar ganhando vantagem, o ex-guardião, não sei se dá para chamá-lo de jornalista, David Hurst, escreveu no Oriente Médio que o Irã venceu a guerra.
Agora, Trump e Netanyahu estão tendo que encarar as consequências. Na sua opinião, até que ponto essa reunião na Casa Branca e toda essa situação indicam que o Irã realmente está vencendo? Olha, eu estava ouvindo o Smotrich, o ministro das Finanças, e o jeito como Israel está reagindo é tão escancarado, tão evidente. Eles estão prometendo que para cada ataque do Hezbollah, tipo um ataque de drone, Israel vai destruir 10 prédios no Líbano. E aí vem o Ben-Gvir, dizendo que não vai haver nenhum acordo entre os Estados Unidos e o Irã que seja ruim para Israel. Então parece um tipo de desespero muito violento por parte do regime israelense. O que você acha disso, considerando a situação em que os Estados Unidos se encontram ao realizar essa reunião? Parece que há muitas tentativas de manipular a narrativa e justificar a resposta de Israel. Olha, eu acho que o Netanyahu e o grupo em volta dele estão desesperados, porque a visão geral, quero dizer, na imprensa em hebraico, não tanto na de língua inglesa, é que todo esse projeto do Netanyahu, essa ideia da grande Israel, que seria alcançada pela força das armas e pela tomada de terras para criar essa grande Israel, entrou em colapso, está desmoronando. Agora eles estão sentados em território que não pertence a Israel e que é hostil. O chefe do Estado-Maior disse que para administrar os territórios que tomamos, precisaríamos de mais 6 ou 7 exércitos além do que já temos. Estamos sobrecarregados e não dá para continuar assim. Então, a narrativa que vem agora do lado do Netanyahu é: um mau acordo é pior do que nenhum acordo. Então, melhor não ter acordo. Olha, isso é um absurdo. Quer dizer, soa bem, né? Sem acordo, vamos ficar sem acordo em vez de ter um ruim. Parece ótimo, mas na prática ninguém acredita nisso. Porque Israel não pode simplesmente dizer a gente volta para essa guerra daqui a 1 ano ou 2. Não, não pode. Porque não dá para fazer uma guerra contra o Irã sem o apoio total dos Estados Unidos. E daqui a 1 ano, os Estados Unidos podem ser um país bem diferente daquele que existiu durante o governo Trump. Se as coisas estão mudando nos Estados Unidos, a relação com Israel está sendo questionada como nunca antes. Então dizer algo como, vamos fazer isso daqui a 1 ano ou 2, sinceramente, não me parece crível. Acho que é tudo blefe. Agora, quando você me pergunta sobre o Trump, eu acho que ele está, em parte, desesperado para conseguir alguma coisa. Existe uma pressão para que ele realize algo, porque o tempo está passando. A gente está no período do Eid agora. O Eid começou hoje, e logo depois vem o Hajj. Eu acho que ele não vai querer fazer uma ação militar durante o Hajj, porque isso certamente poderia causar problemas enormes para a Arábia Saudita. Mas aí vem a Copa do Mundo, que começa em breve. Depois tem o 250º aniversário da independência dos Estados Unidos. E logo em seguida, as eleições de meio de mandato. Então o tempo está ficando meio apertado, ainda mais porque a aprovação do Trump caiu para níveis realmente perigosos se ele quiser disputar essas eleições. Quero dizer, quando você está ali na casa dos 30%, é uma base muito baixa para conseguir se recuperar o bastante para vencer as eleições de meio de mandato. O Trump acabou de mostrar que não consegue impor unidade no Congresso nem entre os candidatos que ele escolhe, tanto nas eleições quanto nas primárias. Mas o voto popular não está nada promissor. Então eu acho que ele está sendo movido por essas preocupações e também por outro tipo de pressão, daqueles grandes doadores que financiaram a tentativa dele de chegar à presidência. Esses grandes doadores, os bilionários, a classe de bilionários judeus, são essenciais para vencer eleições nesse próximo período. Veja quanto a AIPAC e outros tiveram que gastar para barrar o Massi. Quer dizer, foi uma das maiores mobilizações de doadores numa primária, acho que de toda a história dos Estados Unidos.
foi algo como mais de $2.000 por eleitor só em propaganda. Então, esses grandes doadores, digamos, mais alinhados com Israel, vão ser importantes. O fundador do The Times of Israel, David Horowitz, acabou de publicar o seguinte, que os termos do acordo do Trump com o Irã confirmariam a guerra como um fracasso épico. E eu acho interessante que ele destaca logo de cara que nesse memorando de entendimento proposto sobre a paz com o Irã, ele também comentou que o Irã talvez pudesse se juntar aos acordos de Abraão. E o Donald Trump postou no Truth Social que os países do Golfo, todos os países do Golfo, todos os países da região que participaram daquela ligação telefônica no fim de semana passado, seriam obrigados a aderir aos acordos de Abraão se algum acordo fosse fechado com o Irã. Então, o que você acha dessa tentativa do Trump de ditar os termos nessa situação? Os israelenses não estão muito entusiasmados com o que está acontecendo agora. Bom, quer dizer, o tom com que você fala mostra uma descrença profunda. Claro, porque veja, antes de tudo, parece que, eu não sei se ele achou que isso iria de alguma forma agradar alguns dos doadores, os grandes doadores, ao exigir isso. Mas a reação acabou sendo contraproducente, porque na verdade isso empurrou a Arábia Saudita e os países do Golfo, com exceção dos Emirados Árabes Unidos, para uma determinação total de tentar levar adiante um acordo. E fazer isso, claro, levando em conta as exigências do Irã. Porque veja, a ideia de que eles vão se juntar aos acordos de Abraão, eu acho que aparentemente foi recebida com silêncio absoluto pelos sauditas quando o assunto foi colocado. Ele até perguntou, tem alguém ainda na linha? Então eu não sei. É por isso que eu digo que uma das dificuldades que os iranianos enfrentam é que essas coisas de repente são jogadas no meio da conversa. Parece que isso não foi muito bem pensado. Eu diria, e isso é só um palpite, que se há uma reunião marcada para acontecer, eu imagino que o Trump esteja dando uma última olhada para ver se existe alguma opção militar disponível, algo como uma jogada de tudo ou nada antes de se retirar completamente dessa história. E acho que isso pode acabar sendo frustrante para ele, porque surgiram novos elementos nesse cenário. Um deles e você provavelmente já viu isso sendo mencionado, acho que até saiu no New York Times, que o Pentágono observou novos sinais de radar, ou melhor, assinaturas de radar de sistemas de defesa aérea que eles não tinham visto antes, não tinham visto no começo desse conflito, nem nas primeiras 4 ou 5 semanas dele. Então esses são os sinais. E de fato, o Irã afirma ter usado um novo míssil de defesa aérea para derrubar um drone americano sofisticado. Isso é uma coisa. A outra é que o Pentágono está preocupado porque, na verdade, os iranianos têm estudado e aprendido muito sobre os detalhes das táticas dos Estados Unidos, o que elas são, como funcionam, como é feito um ataque, de que forma eles se aproximam, como voam, o que fazem para evitar o radar e por aí vai. E com isso, eles se ajustaram. Como um comentarista americano disse, eles aprenderam muito com a forma como a gente faz as coisas. Talvez ele não tenha usado exatamente essas palavras, mas a ideia é que eles sabem demais sobre como a nossa metodologia funciona. Então, há novos elementos, e agora eles admitem que a maioria das chamadas cidades de mísseis está ativa e operando. As saídas foram abertas. Eles estão produzindo novos mísseis. E o Irã já disse que tem surpresas e que a reação será muito dura e intensa se os Estados Unidos tentarem declarar ou iniciar um ataque contra o Irã. Eu acho, e quero destacar isso porque é muito importante, que esse ponto parece ter desaparecido do radar de muitos comentários que a gente vê hoje no Ocidente. O Irã e a Rússia esperam que haja um ataque militar, ou pelo menos esperavam, e estão totalmente preparados para isso, em alerta total, prontos para reagir.
Os Estados Unidos têm muitos aviões na região, tem tropas, quer dizer, isso pode acontecer. Eu não sei se dá para dizer que é seguro, considerando a tendência do Trump de fazer ataques surpresa quando todo mundo acha que as negociações estão acontecendo. Ele é bem conhecido por gostar de ataques furtivos, de decapitação e de assassinato. Então eu não acho que ninguém possa descartar completamente essa possibilidade. E com certeza os iranianos não descartam. E até bem recentemente, eu não sei qual é a posição deles agora, os russos estavam sendo muito, mas muito cautelosos, achando que essas forças que foram reunidas poderiam servir de base para um ataque, mais um ataque contra o Irã. Então ainda está tudo muito no ar. Seja lá como for definido, o Estreito de Hormuz está aberto. Ou não, mas vai ficar sob controle iraniano. It's not. It's going to be under Iranian control. I mean, there's absolutely no sign. Quer dizer, não há absolutamente nenhum sinal de que os iranianos vão ceder em nada. Um grande acordo, com certeza não. Pelo menos não no ritmo em que as coisas estão acontecendo. Então, o ponto é o seguinte. No fim das contas, o Irã não vai abrir mão de nenhuma das suas vantagens. O controle que tem sobre o Estreito de Hormuz, a força que conquistou no campo militar e o apoio que recebe tanto de países do Golfo quanto da Rússia e da China, sem ver algo realmente concreto vindo dos Estados Unidos. E eu acredito que é aí que está o problema. Eles ainda não viram nada que pareça convincente e totalmente sólido por parte dos americanos. And completely watertight from the Americans. Isso não seria nenhuma surpresa, depois de tudo que você acabou de mencionar, Alistair. Agora eu quero te perguntar sobre o Hezbollah. Porque, claro, Israel, como a gente já comentou antes, está realmente atacando o Líbano. Mas, poucos dias depois dos ataques de 28 de fevereiro contra o Irã, feitos pelos Estados Unidos e por Israel, começaram os combates pesados, entre o Hezbollah, a resistência ali, e Israel. E eu fico curioso, por quanto tempo Israel consegue sustentar isso? Porque há quem observe que eles estão sofrendo grandes perdas militares. E ainda há vozes, inclusive dentro do próprio establishment israelense, especialmente entre os que se opõem a Netanyahu, que veem tudo isso como mais uma empreitada fadada ao fracasso. E Israel, claro, ainda está bombardeando Gaza. Fez isso recentemente. Ainda há muitos exemplos, eu diria, de como Israel continua a projetar essa imagem de um Estado descontrolado, meio insano, disposto a matar qualquer um, todo mundo, para conseguir o que quer. Mas, ao mesmo tempo, o Hezbollah continua lutando. Na sua opinião, até quando isso pode durar de verdade? O que você acha dessa situação? Porque isso é um fator importante nessas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, se é que dá para chamar de negociações. Bem, na ausência de uma vitória sobre o Irã, ou de uma concessão do Irã aos Estados Unidos, o que nós acabamos de concordar que é bem improvável. Fora isso, Israel está desesperado para se agarrar ao conflito no Líbano como uma forma de manter influência sobre Washington. Porque eles sabem que isso viola o cessar-fogo. E sabem também, e o Irã deixou isso muito claro, que não vão abandonar o Hezbollah nem os xiitas do sul do Líbano, de jeito nenhum. Sabe, por mais que o governo em Beirute diga o contrário, eles continuam firmes. E como você disse muito bem, o Hezbollah está causando perdas pesadas todos os dias. 7 ou 8 homens estão sendo mortos. Eles estão usando essas armas, sistemas de drones guiados por fibra, que têm visão noturna e mira térmica, e estão matando soldados individualmente e destruindo tanques. E isso está ferindo Israel, ferindo profundamente Israel. Mas neste momento, Israel parece absolutamente determinado a tentar provar que vai continuar com os ataques em Gaza e no Líbano, para deixar claro que desaprova qualquer acordo que não seja uma confirmação total da sua posição, que não deixe o Irã enfraquecido e rendido. E isso não vai acontecer. Então, por quanto tempo isso vai continuar, eu não sei.
Como eu te disse, existem dinâmicas em Israel que são bem difíceis de entender exatamente o que são, porque são muito complexas. What they are exactly, because they are so complicated. The government seems almost on O governo parece estar quase à beira de um colapso por causa da lei do serviço militar obrigatório, que exigiria que os Haredim, os judeus ortodoxos, servissem no exército, algo que eles se recusam a fazer e sempre se recusaram. Então, os Haredim podem deixar o governo, ou talvez tentem negociar novos termos. Outros grupos também estão se movendo. Pela primeira vez, as pesquisas mostram que a oposição provavelmente venceria uma eleição, se ela acontecesse em breve. E é bem provável que uma eleição aconteça até setembro, porque Netanyahu certamente não quer realizá-la em outubro. Isso lembraria as pessoas do dia 7 de outubro. Então, tudo indica que vai acontecer cada vez mais cedo. So it's coming earlier and earlier, and Netanyahu himself looks a shadow of it. E o próprio Netanyahu parece uma sombra do que já foi. Quer dizer, não sou só eu que digo isso. Os israelenses comentam que ele parece cansado, fraco e doente, muito doente. Circularam histórias de que ele teria sido internado ontem à noite. Provavelmente não são verdadeiras, eu não sei. Mas ele realmente passa a impressão de estar seriamente doente. Então a pergunta é, toda a máquina que o Netanyahu construiu ao longo de 25 anos pode desmoronar? Digo, a máquina política de que estou falando pode desmoronar. Se o governo cair, quem assumiria? Se o Netanyahu for levado ao hospital, quem estaria governando Israel nesse período? Running the Israel in that time. You know, not Smotrich and Ben-Gvir. Olha, não o Smotrich, nem o Ben-Gvir, eu acho. Mas e se a oposição assumisse o poder? Quer dizer, o Netanyahu tem se ocupado em colocar pessoas em posições estratégicas para evitar que isso aconteça. Inclusive, há quem diga, não o Netanyahu diretamente, mas gente próxima a ele, que se houver uma eleição em que o governo seja derrotado, eles talvez não aceitem o resultado. E o que aconteceria então? A situação poderia ficar muito, muito feia em Israel. Então, a resposta é sim, Israel foi derrotado por essa guerra. Eles ainda estão em negação e não querem aceitar isso. E por isso continuam agindo no Líbano e em outros lugares, porque não conseguem admitir essa derrota que coloca em dúvida toda a estratégia deles, toda a ideia do chamado Grande Israel. Então é uma grande derrota, e por isso também uma grande derrota para todos os aliados deles nos Estados Unidos. Porque esses aliados, que eu chamo, se quiser, de partido da predominância judaica, aqueles que apoiam Israel com o objetivo de manter essa predominância, veem Israel como uma ferramenta, um mecanismo para controlar em grande parte a política americana. Esse controle acontece por meio de instituições como o AIPAC e outras. A gente viu claramente como isso funcionou nas primárias recentes, tirando pessoas, colocando tanto dinheiro nas campanhas que os outros acabam sem chance de se eleger. É uma máquina enorme, mas tudo depende. A razão de existir dela, por assim dizer, é Israel. E se Israel está em apuros desse jeito, correndo o risco de implodir, é disso que eu estou falando. E não sou só eu dizendo coisas alarmistas, não. O chefe do Estado-Maior de Defesa disse, olha, eu estou avisando, luz vermelha. Avisando o gabinete que as forças de defesa de Israel estão à beira de se dissolver, de implodir. Falta pessoal. E não é só isso. O moral e a disciplina também estão desmoronando. Dá para ver. Olha o que está acontecendo no Líbano, onde as forças israelenses, a primeira coisa que fazem quando chegam lá é saquear. Saqueiam as pessoas, os destroços das casas e levam embora. Quer dizer, isso está na imprensa israelense. Não é propaganda de fora. É uma grande discussão que está acontecendo na própria imprensa de Israel sobre como os soldados estão dizendo que, sabe, não só é permitido, mas está virando algo normal. Então tem muita coisa acontecendo que pode sim mudar toda a equação. E Alastair, o que você acha da situação talvez mais ampla do mundo, enquanto continua essa guerra de agressão contra o Irã e, claro, toda a situação regional na Ásia Ocidental?
A gente ainda tem o conflito na Ucrânia, em plena atividade, e houve grandes escaladas ali, tanto do lado ucraniano quanto do lado europeu, da OTAN e dos Estados Unidos, com aquele ataque mortal contra estudantes em Lugansk. Isso acabou levando a fortes ataques da própria Rússia. E, desde a última vez que a gente conversou, também teve uma série de reuniões na China, em Pequim. O Trump foi até lá, você pode comentar sobre isso se quiser. Depois o Putin também foi. E agora, pelo que eu entendi, o Xi Jinping deve ir em breve para a Coreia do Norte, a RPDC. Então, tem muita coisa acontecendo no mundo todo. Claro que há vários outros focos de tensão que não recebem tanta atenção quanto o Irã neste momento, porque é uma guerra em andamento, com implicações globais muito amplas. Mas o que você acha desses outros cenários e de como eles podem ser influenciados pelos desdobramentos que estão acontecendo com o Irã agora? Bom, eu chamo isso de efeito Irã. Quer dizer, algumas das mudanças que a gente está vendo, porque estamos vendo mudanças estruturais enormes na geopolítica global, não há dúvida quanto a isso. As coisas estão se reorganizando, se transformando de maneiras diferentes. E eu chamo de efeito Irã, mesmo que o Irã não seja, de fato, a causa direta de todas essas mudanças. Ainda assim, é em torno do Irã que essas transformações estão acontecendo. O que está acontecendo na Rússia é realmente uma mudança extremamente importante e perigosa, em parte por causa de artigos e comentários que têm sido publicados dizendo explicitamente, e isso vindo de analistas e figuras políticas russas de alto nível, que eles deveriam aprender com os iranianos como usar mísseis para enviar uma mensagem. Escolheram com cuidado alvos dos Estados Unidos, atingiram com mísseis, e então os Estados Unidos recuaram. E eu acho que agora eles chegaram ao limite da paciência com essa questão dos europeus fornecerem mísseis e drones para os ucranianos e ainda permitirem que eles sobrevoem o espaço aéreo da OTAN, seja pela Finlândia ou pelos Bálticos, para atacar São Petersburgo ou Moscou e matar russos. Quer dizer, os europeus, por exemplo, o Reino Unido, acho que em meados de agosto, o governo anunciou que estava fornecendo 120 mil drones e mísseis para a Ucrânia, exatamente com esse objetivo. Alguns de longo alcance, outros drones de alcance menor, de vários tipos. Dá para ver isso no comunicado oficial do governo, dizendo claramente que estão fazendo isso. E eu acho que é aí que está a questão. As pessoas dizem, olha, isso precisa parar. Não dá para continuar desse jeito, porque a cada passo, a situação só estorce. Começou de um jeito pequeno, com ataques logo ali, do outro lado da fronteira. Foi em Kursk e depois subiu de nível. Aí vieram as refinarias russas. E agora, a ameaça de atacar durante o 9 de maio, nas celebrações da vitória em Moscou. E depois vem o Fórum de São Petersburgo, que, se não me engano, acontece no fim disso tudo. É em junho ou no fim deste mês? Acho que é em meados de junho, mas não falta muito. E então tivemos esses ataques massivos de mísseis. Os russos, depois disso, enviaram um aviso formal bem claro. Os ataques a Kiev têm como alvo os chamados centros de tomada de decisão. Essa expressão é usada de forma bem direta, porque o que eles estão dando a entender é que não vão fazer só uma pequena retaliação na Letônia ou na Lituânia, já que esses países são apenas os agentes. Eles não são os que tomam as decisões. Eles não são os arquitetos da estratégia. Os arquitetos da estratégia estão em Londres, Paris e Bonn. Então eles estão mandando um aviso bem claro, saiam de Kiev. Se você não ouviu o aviso e decidir ficar, a responsabilidade é sua, mas pode acabar morto. E os europeus nesse momento dizem, é tudo blefe. E o que aconteceu na Rússia é algo muito importante, porque o debate mudou de lado e foi vencido por quem diz que nós perdemos a capacidade de dissuasão. O Ocidente não tem mais medo de nós. Tinha lá nos anos 50, tinha medo. Depois veio a implosão da União Soviética.
E nós perdemos a capacidade de dissuasão. Desde então, os neoconservadores na Europa e nos Estados Unidos repetem sem parar: é tudo blefe. Eles nunca usariam uma arma nuclear. O Putin jamais faria isso. Eles nunca ousariam atacar a OTAN ou um país da OTAN. E aí, a Letônia e a Finlândia se apoiam no artigo 5, usando o espaço aéreo delas como uma espécie de imunidade, uma permissão para que os ucranianos usem esse espaço para lançar mísseis bem dentro da Rússia. E a Rússia diz que o ataque àquela escola, aquele prédio, um internato com adolescentes, 21 mortos, deixou o povo russo profundamente revoltado. E como disse o Lavrov, foi a gota d'água. As Lavrov said, it's the last straw. If the Europeans don't wake up, then Se os europeus não acordarem, podem acabar descobrindo que a lista, porque ele divulgou uma lista das fábricas e plantas na Europa que produzem munições usadas pelos ucranianos. E o Medvedev deixou bem claro que isso pode muito bem ser considerado uma lista de alvos. E sem dúvida, eles vão dizer: é blefe, não precisamos dar atenção. Mas eu acho que os europeus precisam entender que a paciência estratégica chegou ao fim. Os russos estão tirando as luvas. E, se eles não souberem lidar bem com isso, as consequências podem ser bem sérias. Quando você pergunta o que aconteceu na China, eu também gostaria muito de saber exatamente o que houve. Mas parece que Rússia e China decidiram que este é um momento crucial, um ponto de virada. E a China está tirando as luvas. Não do jeito russo, mas a gente tem visto nesses últimos movimentos ações bem claras contra a tentativa dos Estados Unidos de tomar o controle das economias e das reservas em moeda local das pessoas comuns por meio dessas duas medidas que eles impulsionaram. E agora estão se movendo para, primeiro, de várias formas. O Euroclear vai chegar à China. Eles proibiram produtos chineses de usarem Hong Kong para comprar ações americanas. E estão tomando várias medidas para tornar os títulos chineses, os chamados Panda Bonds, mais atraentes do que os títulos do Tesouro Americano, como uma forma de financiar negócios. Então agora, empresas e até governos europeus estão emitindo Panda Bonds, porque as taxas de juros na Europa e nos Estados Unidos estão tão altas que sai mais barato conseguir financiamento na China. Então, a China está, na minha opinião, tirando as luvas para lutar de forma mais eficaz nessa guerra contra a hegemonia do dólar americano. Existe uma espécie de movimento coordenado acontecendo em toda a região. Eu acho que isso tudo marca o início de uma nova era. E essa era foi simbolicamente definida, quase como aquelas imagens icônicas do Vietnã, que a gente nunca esquece. A foto de um Trump com expressão de derrota, ao lado de um presidente Xi com postura dominante. Então sim, as coisas mudaram. Estamos numa nova era. Eu chamo de era do efeito Irã, porque isso certamente influenciou o modo de pensar da Rússia e também o da China. E eles não estão dispostos a tolerar ações geopolíticas agressivas dos Estados Unidos e vão reagir. Quão eficazmente, ainda vamos ver. É algo que precisa ser administrado com cuidado. Mas quando olhamos para a situação da Europa, sinceramente, não há confiança. A gente não vê líderes que entendam o perigo em que se meteram, nem como vão sair dele. Eles também não entendem a situação econômica em que se colocaram, nem como vão lidar com isso. Ainda assim, continuam se recusando a permitir. Colocaram uma nova proibição para que qualquer estado compre gás, mesmo indireta, in time. Gas, even in a roundabout way from Russia. Okay, so we'll all have to pay 7 or 8 times the price. Tá, então todos nós temos que pagar 7 ou 8 vezes mais pelo gás natural liquefeito. Mas até quando isso vai continuar? Olha o que está acontecendo com a economia alemã. Ela está, assim, começando a entrar em colapso. As indústrias estão fechando. Pega, por exemplo, a indústria química ou automobilística. Os alemães estão tentando desesperadamente fazer a Volkswagen produzir tanques em vez de carros. Mas olha, isso não vai funcionar. E não dá para os europeus comuns empregos, nem condições para uma vida decente.
Não produz de fato as coisas básicas, a economia real de que os europeus precisam para sobreviver. Na verdade, isso está deixando todo mundo cada vez mais pobre. Certo. E Alistair, sobre esse ponto econômico, eu queria te perguntar o seguinte. Os americanos estão dizendo à NBC News que por causa dos efeitos da guerra com o Irã, muita gente que dizia nunca ter se sentido pobre na vida agora está se sentindo assim. Com essa inflação enorme nos Estados Unidos, e claro, o preço da gasolina tem sido o principal assunto, é exatamente assim que eles descrevem a situação. Então, até que ponto esse esforço do governo Trump para adotar um tom diferente com a China, para tentar encerrar a questão do Irã, está ligado à situação econômica desastrosa que já existe no Irã? Uma situação que provavelmente vai chegar a um nível de crise absoluta em pouco tempo, eu nem sei dizer quanto. Qual é a sua avaliação sobre essas mudanças econômicas e o que elas significam para o lado ocidental e para os Estados Unidos, considerando tudo isso que está acontecendo? Olha, as contradições na economia são muito profundas, tanto na europeia quanto na americana, e vêm desde 2008 ou até antes. Naquele momento, digamos assim, o que aconteceu em 2008 acabou dando origem a uma economia altamente financiarizada, que cresceu às custas da economia real. O resultado é que 70% a 80% dos americanos, e o mesmo vale para os europeus, estão ficando cada vez mais pobres. As chances de comprar uma casa ou de formar uma família simplesmente desapareceram. E eles não confiam em nenhum dos dois partidos. Para eles é tudo a mesma coisa. Muda o nome, mas o sistema continua igual. Ninguém vai lá e corrige o sistema econômico, porque ele se transformou em algo extremamente lucrativo para a elite. A transferência de riqueza daquele período para as elites financeiras e de mercado, às custas da economia real, foi impressionante. Então eu acho que, até certo ponto, essas elites não estão muito preocupadas com o que acontece com o que elas veem como os 70% improdutivos da economia. Elas consideram a inteligência artificial como a única parte realmente produtiva. Nesse momento, elas já acumularam tantos ativos e tanta riqueza durante aquele período, que acreditam que, se houver uma crise ou uma recessão que piore as coisas, vão sair ganhando, vão continuar no topo. E enquanto isso, os fazendeiros estão indo à falência. E como você sabe, os agricultores americanos realmente parecem estar quebrando agora. Eles vão se recuperar, assim como fizeram em 2008. Naquela época, compraram hipotecas que estavam afundadas, casas que estavam afundadas. Agora, vão comprar fazendas que estão afundadas. E vão sair disso ainda mais ricos e poderosos. E sim, eles provavelmente esperam que vai haver problemas. Problemas nas ruas, problemas dentro dos Estados Unidos. E é por isso que a gente vê essas empresas de inteligência artificial sendo integradas ao sistema do Pentágono e a esses grandes centros de dados. Eu acho que eles acreditam que, se passarem por um período de agitação civil, estão razoavelmente confiantes de que vão conseguir controlar a situação por meio de um tipo de sistema tecnológico totalitário que permita identificar a oposição e lidar com ela muito rapidamente. Bom, senhor, foi uma ótima conversa. Quero garantir que todo mundo saiba onde pode te encontrar, conhecer o seu trabalho e também apoiar o que você faz. Dá para fazer isso no Substack do Conflicts Forum. O link está na descrição do vídeo aqui embaixo. Eu posso abrir aqui na tela? Alex, você quer deixar alguma palavra final antes da gente encerrar? Não, eu acho que é isso mesmo. A gente vive numa época em que, quando eu estou em Roma, por exemplo, todo mundo está sentado nas mesas dos cafés, se divertindo, aproveitando o momento. Ninguém pensa na situação em que todos nós estamos. Simplesmente não pensam nisso.
E o que eu diria às pessoas é que é muito importante tentar entender melhor o que está acontecendo, onde a gente está, e refletir sobre isso de forma mais estratégica. And to think about it more strategically. Well said. Everyone, hit the like button before you Bem go. dito. Alistair Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo antes de sair. O Substack do Alistair Crook, o Conflicts Forum, tá na descrição aqui embaixo. Dá para conferir e se inscrever. Também dá para apoiar o canal, todos os links estão na descrição. Obrigado ao Gabe Superchats, ao Harry Thaywood e a todo mundo que assistiu e ajudou na moderação. Eu volto amanhã, às 2 da tarde, no horário do leste, com o Scott Ritter. Até lá, pessoal. Tchau. Time with Scott Ritter. See you then, everyone. Bye-bye.